Oi, Friends! Tudo bem com vocês? Bem-vindos a mais uma aula aqui do canal. Se você não é inscrito, te convido a se inscrever aqui no canal para você não perder as novidades. E também recomendo que você me siga nas minhas outras redes sociais, porque lá eu compartilho outros conteúdos. Mas sem enrolação, bora para a aula! Então, friend, hoje nós vamos conversar sobre coluna vertebral na parte 2. Porque se você não assistiu a parte 1, eu vou deixar essa aula disponível no card que está aqui em cima. E aí, quando ele aparecer, é só você clicar que vai direto para a aula número 1 sobre coluna vertebral. Aquela aula foi bem legal, ela é bem elaborada e ela dá uma introdução bem bacana sobre coluna, falando sobre as curvaturas, as quantidades de vértebras, o que de fato é a coluna vertebral, uma definição bem detalhada para poder te ajudar a introduzir essa temática. E na aula de hoje nós vamos para a parte 2. Vamos começar a falar sobre as vértebras, começar a entender sobre o conceito de vértebras, os tipos de vértebras, e nessa aula nós vamos falar sobre as vértebras principais, ou seja, aquelas vértebras que não são atípicas, mas que são típicas da coluna. Então vamos começar falando sobre o conceito de vértebras. Vamos introduzir essa parte mais didática, trazendo um conceito para poder esclarecer melhor sobre o que é uma vértebra. Então, quando a gente fala de vértebras, nós estamos falando principalmente de ossos que formam a coluna vertebral. Lembra que lá na aula 1 a gente entendeu melhor sobre a coluna e a gente viu que essas vértebras são ossos que fazem parte da coluna vertebral? Então, vértebras são ossos que compõem a coluna vertebral. E olha que legal, eles se estendem da base do nosso crânio até a região pélvica. Então, olha a extensão que a gente tem formando ali a coluna vertebral, a quantidade de vértebras que a gente vai ter para poder formar a coluna vertebral. Então, eles vão se estender da base do crânio até a região pélvica, protegendo principalmente a medula espinhal, né? A gente sabe que a medula espinhal é protegida pela coluna vertebral e as suas ramificações nervosas, que são os seus nervos, também passam ali pelas vértebras, se conectam ali com as vértebras nas saídas, certo? E também vai permitir a mobilidade do corpo. Lembra que quando a gente fala de mobilidade, a gente está falando de movimentação. Então, as vértebras são importantes principalmente para proteção, quando relacionada com a medula espinhal e os nervos, e mobilidade quando relacionada com os movimentos do corpo humano. Então, aqui nesse slide, a gente tem a coluna vertebral, que é essa representação colorida, que quem assistiu a aula 1 já viu essa coluna lá no nosso material da aula 1. Então, a gente tem a coluna vertebral, e aqui a gente trouxe a ideia de que a coluna, ela sai tanto da base do crânio e vai até a região da cintura pélvica, ou a região que a gente chama do cíngulo pélvico, né? Que é aquela região mais completa, formada por diversos ossos, e lá na porção final da coluna vertebral, a gente vai ter a conexão do sacro com os ossos da pelve, formando ali aquela região que muitas pessoas chamam de bacia, mas na verdade o nome é cintura pélvica ou cíngulo pélvico. Então agora vamos falar sobre as vértebras típicas. Eu já vou deixar uma dica aqui para você, friend, que vai assistir a próxima aula não ficar perdido. A gente vai falar na aula de hoje sobre as vértebras típicas, ou seja, vamos falar sobre as vértebras normais da coluna. São aquelas vértebras que não vão ter nomes especiais, por exemplo, a atlas, a axis, a C7, que é proeminente, não vão ter esses nomes mais especiais com características fortes e marcantes, mas nesse caso aqui nós vamos ter vértebras típicas, ou seja, vértebras que possuem características em comum, principalmente estrutural. Então, tanto para cervical, torácica e lombar, vão ser vértebras que vão ter características principais em qualquer região. Então, quando a gente fala dessas vértebras típicas, eu até coloquei aqui numa imagem um recortezinho, mas quando a gente fala de vértebras típicas, nós estamos falando de vértebras que apresentam principalmente uma similaridade nos aspectos estruturais. Lembra que eu falei que são aquelas vértebras que podem ser cervicais, torácicas e lombares principalmente, e que vão ter características estruturais iguais, ou seja, vão ser características similares. E quais são essas principais características que nós vamos ter? Principalmente o corpo vertebral, muito importante nessa região, o arco vertebral e os processos vertebrais. Então, quando a gente fala de vértebras típicas, nós estamos falando de 3 características estruturais muito importantes, que é o corpo vertebral, o arco e o processo. São essas 3 estruturas que nós vamos ter em todas as vértebras típicas, porque são vértebras com características estruturais em comum. Então, vamos começar falando sobre o corpo vertebral. Nós falamos de 3 características e vamos falar sobre as 3 na aula de hoje. Começando então pelo corpo vertebral, nós estamos falando
de uma região, ou seja, de uma parte estrutural de uma vértebra típica, que é principalmente cilíndrica. Então, olha que legal, a principal característica que nós vamos ter é a sua forma cilíndrica e anterior, porque vai ser uma porção anterior da vértebra. Quando a gente olha aquela vértebra, a gente vai ver essa parte do corpo vertebral mais anteriorizada, né? Estando principalmente envolvido na sustentação do peso. É uma parte que é muito maior, né? Principalmente as lombares, que vão ter um tamanho bem maior, e aí ela vai ser responsável principalmente pela sustentação do peso na coluna vertebral. Então a gente tem, ó, que o seu tamanho, ele aumenta. Lembra que eu falei, ó, lá da cervical começa pequenininho e na lombar ela cresce? Porque esse tamanho vai aumentar à medida que a coluna desce até a lombar. Ou seja, então, desde a sua extensão lá das vértebras cervicais até as lombares, nós vamos ter principalmente o aumento do corpo vertebral, que é uma característica muito importante. Então, quando a gente pega uma vértebra típica, seja de qual região, a gente já consegue diferenciar principalmente pelo seu tamanho do corpo vertebral. Lembrando que as lombares são maiores no corpo vertebral. Então, isso é uma característica legal para a gente poder separar essas características relacionadas com as partes da coluna vertebral. E aí uma outra característica, né, muito importante é que eles são separados principalmente pelos discos intervertebrais. Então, o que a gente vai ter? A gente vai ter uma vértebra, um disco, uma vértebra, um disco. Lembra lá da aula anterior? Se não te convidou a assistir? Então, a gente tem sempre uma vértebra, que é um osso, e um disco ali para poder proteger, né? Para que não tenha um atrito direto de um osso com o outro. Então, uma característica importante, né? É que esses discos vão ser separados, os corpos vertebrais vão ser separados pelos discos intervertebrais, onde tem um núcleo pulposo e tudo mais. Então, nessa região do corpo, aí embaixo sempre vamos ter um disco, depois um corpo e um disco, e assim por diante. Então aqui a gente tem nessa imagem, eu trouxe um exemplo nesse material de uma vértebra torácica a T6. Então, a T6 porque ela é torácica a nível 6, ou seja, ela é a sexta vértebra torácica. Ela vai ser o nosso exemplo na aula de hoje porque ela é uma vértebra típica, ou seja, ela é comum com relação às demais que são atípicas, né? Então a gente tem a vista anterior, principalmente aqui. Lembra que eu falei que o corpo vertebral ele é mais anteriorizado? Então, eu trouxe na vista anterior. Temos também na vista lateral e na vista superior. E aqui a gente sabe que o corpo ele é essa parte maior, essa parte mais robusta, né? Então, se a gente fala da parte do corpo vertebral com relação à vista anterior, a gente vai ter toda essa parte, ó. Toda essa parte aqui da frente, né, anteriorizada ali na vértebra, sendo o nosso corpo vertebral. Temos aqui também na vista lateral, para poder facilitar, ó, toda essa região do corpo vertebral. E aqui, como está na imagem, já demarcando. Então, essa é a principal dica para que a gente possa entender em 3 planos principais: região anterior, lateral e superior. Muito importante para poder estudar sobre vértebras. Então, já falamos sobre o corpo e agora vamos falar sobre o arco. Lembra que são 3 tópicos, então já falamos o primeiro. Dando continuidade, quando a gente fala de vértebra típica, nós também falamos sobre o arco vertebral. E o arco vertebral vai ser, na verdade, né, uma parte posterior. Lembra que o corpo ele era anterior? Então o arco ele vai ser mais posterior quando nós olhamos a vértebra, principalmente da vista superior, que dá para a gente compreender melhor o estudo. Então, ele é posterior e consiste em 2 características importantes. Vai ser a junção de 2 partes para poder fazer um arco. O que acontece? Nós vamos ter os pedículos e as lâminas. No próximo slide vocês vão ver melhor onde eles estão ali anatomicamente falando com relação à vértebra. Mas esses pedículos, então, eles são incisuras vertebrais, né? São regiões vertebrais que formam o forame intervertebral. Isso em conjunto com o corpo. Porque vocês vão ver que são partes que vão se juntar e fazer um círculozinho, mas isso em conjunto tanto com o corpo para poder fazer o forame vertebral. Então, dando ali, né, na verdade, a passagem para o canal medular, né, ou seja, para a medula, para que ela possa se ramificar nos seus nervos. Vamos ver na prática como é que isso funciona? Então, ó, quando a gente olha o arco vertebral, tanto na vista lateral, como está aqui na imagem, como na vista superior. Começando então pela vista lateral, que a gente está olhando essa vértebra o quê? De lado, né? Então a gente tem um pedículo como essa região retratada aqui na imagem. Olha só que interessante. Ele é um espaço realmente que vai fazer uma constituição junto com a lâmina. A lâmina que é essa outra parte aqui, que vai constituir, e se vocês repararem, ó,
Esse meiozinho aqui, onde eu vou demarcar com 1, é o nosso forame intervertebral. E vai ser dentro desse ponto número 1 que vai passar a nossa medula espinhal. Então, olha que interessante. Quando a gente fala que isso é uma característica comum das vértebras, nós estamos falando que é importante principalmente pela passagem do canal medular, né? E as suas ramificações. Então, onde eu demarquei com 1, é só para poder marcar ali e fazer um sentido com o forame intervertebral. Mas nós estamos falando do pedículo e da lâmina. E se a gente associar essa imagem, a gente realmente vê um formato de um círculo, ó, porque ele forma esse círculo aqui no meio, juntando o pedículo, que são essas duas regiões, com as lâminas, que são as partes mais abaixo, principalmente relacionado com os processos transverso, espinhoso e articular. Então já falamos sobre o arco e o corpo. E agora vamos falar sobre os processos vertebrais, que também constituem essa parte estrutural de uma vértebra típica. Então, olha só, esses processos vertebrais vão ser pontas ósseas que nós vamos ter nas vértebras. Quando a gente começa a estudar mais sobre vértebras, com o tempo a gente começa a pegar esses bisus dos pontos ósseos, mas essa parte de processo vertebral, nós vamos ter então essa característica forte de serem pontas ósseas que partem das lâminas. Lembra que eu falei que as lâminas estão relacionadas com outros processos? Exatamente. Por isso a sua correlação direta com as lâminas, por conta dessa questão anatômica. Então esses processos eles servem como pontos de fixação, principalmente para ligamentos e músculos. Então, olha que legal, eles vão ser porções que saem das vértebras, né, que vão se ramificar ali, de certa forma, em formato de osso, constituindo a vértebra, para poder conectar principalmente e fazer pontos de fixação com ligamentos, músculos, principalmente os músculos do dorso, né? E eles também vão participar das articulações. Então, são processos importantíssimos na coluna vertebral. Então eu trouxe aqui um exemplo, um gráficozinho, né, para poder facilitar, porque quando a gente fala de processos vertebrais, nós temos 3 tipos também, certo? Não vamos confundir processos vertebrais com as estruturas básicas de uma vértebra típica. Lembrando que, quando a gente fala de estrutura básica, são 3 tipos principais: o arco, o corpo e os processos. Dentro dos processos vertebrais, nós vamos ter 3 tipos específicos numa vértebra típica, que são o tipo espinhoso, o transverso e o articular. Então, vamos entender agora quais as diferenças entre esses processos numa vértebra comum. Então, o primeiro tipo de processo vertebral que nós vamos ver é o processo espinhoso. Coloquei ali em cima que esse exemplo que a gente está usando na aula de hoje é da vértebra torácica número 6. Então, estamos usando o exemplo da T6 aqui, porque ela é uma vértebra típica. Então, ó, a gente tem aqui novamente a vista anterior, a vista lateral e a vista superior. Mas o que a gente vai ver aqui nessas vistas? Nós estamos falando agora do processo espinhoso. E o que é o processo espinhoso? Lembra que a gente falou lá que processos vertebrais são pontas ósseas que vão servir como locais de fixação e etc. Então, quando a gente fala do processo espinhoso, nós estamos falando dessa região aqui, ó. Na vista anterior seria essa parte, na vista superior seria essa porção e na vista lateral a gente consegue observar muito bem, principalmente na vértebra torácica. Então, o processo espinhoso ele tem essa característica. É como se fossem 3 ramificações. Vocês estão vendo aí na vista superior, são 3 ramificações, né? É bem a do meio. Então, a do meio nós vamos ter como processo espinhoso, certo? Então, já falamos do processo espinhoso e agora vamos falar do processo transverso, que também faz parte dos processos vertebrais que constituem uma vértebra típica. Então, o processo transverso ele vai ser uma parte mais lateral da junção dos pedículos com as lâminas. Lembra que a gente estudou isso já? Então, nós temos os pedículos e as lâminas. E o processo transverso ele vai ser uma parte mais lateral dessa região. Então, ó, nós vamos ter ele bem nas laterais da vértebra. Olha aqui na vista superior qual é a sua região anatômica, né? A gente consegue encontrar muito melhor, principalmente quando a gente olha da vista superior uma vértebra, né? Aqui na vista anterior também nós temos, então facilita o estudo quando a gente pega as imagens e começa a descrever melhor sobre essas regiões. Das 3 ramificações, olhando a vértebra de cima, nós temos o processo espinhoso e principalmente os processos transversos. E o último tipo de processo vertebral que nós temos é o processo articular. E a característica desse processo é principalmente possuir facetas articulares
tanto superiores quanto inferiores. Então, olha que legal. Nós vimos que os transversos são as duas ramificações, o espinhal é aquele único. Quando falamos de vértebras típicas, e na próxima aula vocês vão entender o porquê disso, e quando falamos de processo articular, nós estamos falando de processos que tem tanto na parte superior quanto na parte inferior dessa vértebra. Então, isso é uma característica muito importante. Vamos ver aqui na imagem onde eles estão. Então, a gente tem um processo articular superior, lembrando, né, que são dos dois lados, então, o processo superior, e temos também o processo inferior, o processo articular inferior. Aqui na imagem a gente consegue ver também, ó, poder marcar aqui na vista superior para vocês verem. Então, nós conseguimos estudar bem melhor. Dicas importantes para a gente poder compreender. São características que diferenciam, mas que fazem parte de todas as vértebras típicas da coluna vertebral. Então, a gente tem aqui um resumo sobre os processos vertebrais. Temos 3 e na imagem a gente separou o processo transverso, o processo espinhoso e o processo articular. Revisando, o processo espinhoso é o do meio, o processo transverso são os dois laterais que saem ali da junção dos pedículos com as lâminas e o processo articular é superior e inferior. Características importantes para a gente dar continuidade. E agora, quem é Physiofriend aqui do canal já sabe, né? Apareceu o @Physiomeb, é hora do print. E esse é o momento para você tirar um print, porque a gente trouxe um resumão da aula de hoje. Então, aqui na imagem, nós temos as características principais das vértebras típicas. Coloquei tanto a parte estrutural principal, que é aquilo que vai caracterizar essas vértebras para elas serem típicas e similares, que são aquelas 3 características importantes, e os processos que vão facilitar também o estudo. Então, se você tirar um print dessa imagem, postar nas redes sociais, me marca lá, porque eu vou ter o maior prazer em repostar e saber que você estudou comigo. Tá bom, Physiofriend? E bom, vou deixar um spoiler aqui da nossa próxima aula. E te convido a, se você gostou desse vídeo, ó, já curte bastante para eu saber que você tá gostando da nossa série, do nosso material, e se inscreve aqui no canal também, tá, Physiofriend? Porque na próxima semana nós estudaremos sobre vértebras. É a nossa parte 3 do material, onde vamos falar sobre as vértebras cervicais, torácicas e lombares. Então, nesse próximo material, você vai vir comigo para a gente poder estudar mais detalhadamente sobre essas estruturas e principalmente as suas vértebras atípicas, porque hoje nós estudamos as vértebras típicas. Tudo certo, Physiofriend? E assim nós finalizamos mais uma aula aqui do canal. Eu realmente espero que você tenha gostado, e se você gostou dessa aula e tem gostado dos materiais que eu tenho publicado aqui no YouTube, eu te convido a se inscrever no meu canal aqui do YouTube para você não perder as novidades. Ativa o sininho, porque aí você sempre vai receber quando eu postar um material novo aqui, sempre no final de semana, e também te convido a me seguir nas minhas outras redes sociais, porque lá eu posto outros conteúdos também super interessantes e relacionados com a saúde. Para você que gosta de estudar e gosta de aprender, eu recomendo que você fique aqui no canal comigo para as próximas aulas. Então, até o próximo vídeo, Physiofriend!